Boa noite para todo mundo, então. Vamos começar nossa aula. São quase Boa noite. 15. Aí o pessoal vai entrando agora aos pouquinhos, tá? Vocês viram que eu mandei material lá para o grupo da aula de hoje? Tá? Eu vou continuar mandando material individualmente, tá? Hoje é a nossa penúltima aula. Amanhã é a nossa última aula. Amanhã eu mando para vocês, tá? Um arquivo com tudo que eu já mandei separado. Vou unir todos os PDFs e fazer um único arquivo, tá? Vamos começar nossa aula, então. Amanhã a gente deixa para conversar como é que vai ser a nossa avaliação, os prazos, tudo mais, tá? Mas já adianto para vocês, só vou esperar a secretaria me confirmar aqui, mas acredito que eu vou dar a próxima disciplina para vocês, que é elementos de máquina, tá? E aí a gente conversou sobre a data e eu sugeri que a gente começasse na segunda-feira que vem, até para vocês terem tempo de fazer o trabalho dessa disciplina, e amanhã a gente tem aula. Mando o trabalho para vocês, aí vocês me entregam até o domingo. E aí, segunda-feira, a gente começa uma disciplina nova. Tá? Vou tirar aqui minha tela para vocês. Aqui. Acho que não foi. Espelhou para vocês? Sim. Tá. Vamos lá, então. Pessoal, terminamos o assunto de metais, então, né? Falamos um pouquinho de tudo sobre metais. Claro que metais é uma disciplina, um assunto muito longo, né? É difícil adentrar a matéria, mas a gente conseguiu ver um pouquinho de tudo, né? Classificação, como são divididas as classes, quais a origem do metal, como ele é feito, como ele é extraído, todo o processamento, né? Claro que de forma mais detalhista, nós teríamos que estudar durante um pouquinho mais tempo, né? Cada produto eu vou ter uma especificação de um material diferente, mas em geral, tá? A gente viu como é produzido cada tipo de metal e principalmente como eles são divididos e classificados, tá? Falamos sobre tratamentos térmicos, tratamentos superficiais, né? Quais são os benefícios, o que eu agrego com um, o que eu agrego com outro, né? Falamos principalmente da diferença de aço para ferro fundido e os diferentes tipos de aço, né? Claro que é uma linha muito tênue de classificação, basicamente é só a quantidade de carbono, né? Mas isso faz muita diferença, né? Muita diferença mesmo. E os outros elementos, né? Que tem um papel crucial, então, para essa divisão dos metais e o desempenho de cada um deles, né? Falamos também da classificação quanto aos nomes, né? Das normas ABNT, como é que a gente faz a leitura, então, do tipo de metal ali especificado. E encerramos a parte de metal. Hoje nós vamos falar dos polímeros, né? Trouxe um pouquinho de cada tipo de polímero e uma parte mais separada sobre borrachas, né? Que é um polímero, mas quando se trata da parte mecânica, né? Ela tem um papel principal, então vale a pena a gente adentrá-la um pouquinho, assim, para ter um conhecimento mais avançado, tá? Vamos começar então. Mandei para vocês já essa aula, tá? Todo esse material que a gente vai ver hoje. Falei no início da aula que toda aula eu vou continuar mandando. Amanhã, como é a nossa última aula, vou mandar um material completo para vocês, tá? Não gosto de mandar tudo junto, porque fica um material muito extenso lá no início e o pessoal acaba se perdendo aonde nós estamos, se a gente já viu, se a gente já não viu. Então, eu prefiro ficar mandando no final de cada aula o que nós estamos vendo e no final eu mando o material completo para vocês, não se preocupe, tá? Aí amanhã a gente combina como vai ser o nosso trabalho, os prazos, tudo. Para encerrar nossa disciplina, tá? Mas vamos falar hoje de polímeros e deixamos as cerâmicas para amanhã. Sobre os polímeros, então, gente, tá? São materiais compostos de origem natural ou sintética. Deixa eu arrumar minha imagem aqui que eu não
Deu. Eu não consigo... Não estou conseguindo manter você. Eu vou fechar e abrir de novo aqui. Porque eu não estou conseguindo manter a mesma imagem, a apresentação e a tela de vocês. Deu, agora ficou. Tá? São materiais naturais e sintéticos. Tá? O que são materiais sintéticos? São produzidos 100% em laboratório, né? Enquanto naturais são materiais 100% da natureza. Tenho ainda os artificiais, tá? Materiais artificiais são aqueles que são uma mistura ou uma parte dele é um material natural, né? E o outro é desenvolvido na indústria, no laboratório. Já os sintéticos são 100% desenvolvidos dentro de laboratório. Não tem nenhuma matéria-prima natural, digamos assim, tá? Eles têm, então, massa molar elevada, formado pelas repetições de um grande número de unidades estruturais básicas, tá? O arranjo dele é bem diferente dos metais. Eles não têm um arranjo pré-definido, bonitinho, como aqueles que a gente estudou lá, CCC, CFT. Deixa eu anotar só a entrada do Guilherme. Quais são as principais características dos polímeros, então? Boa resistência à corrosão, né? Sim, polímeros podem ser suscetíveis à corrosão, depende do polímero, né? O que a gente está mais acostumado é o plástico, mas plástico é um dos tipos de polímero. Existem outros, né? Principalmente alguns modelos que têm alta resistência, pode acontecer, né, de forma muito mais leve do que um metal, mas pode acontecer a corrosão, sim, gente. Ele tem baixa massa específica. A massa específica está diretamente relacionada com a densidade, né? Se ele tem uma baixa massa específica, ele tem uma baixa densidade. Densidade é peso, né? Um material com alta densidade, ele é um material pesado. Um material com baixa densidade é um material leve, né? Quando a gente está correlacionando o quê? Com volume. Por exemplo, vou fazer o inverso, né? Já fiz para vocês o peso. O que um peso de chumbo? É uma coisinha desse tamanhozinho aqui. Né? 1 quilo de chumbo é uma coisinha assim. 1 quilo de algodão é uma coisa gigante, é um volume grande, né? Mas se eu deixar fixo o volume, né? Um volume assim de chumbo pode pesar 1 quilo. Um volume assim de algodão vai pesar 50 gramas, 100 gramas, tá? Volume, massa específica e densidade, eles estão sempre correlacionados. Ian, acho que eu já anotei o Ian, já, tá? E também boas características de isolamento térmico e elétrico, né? Os polímeros se caracterizam por não serem bons condutores, isso é bom, né? Eu preciso de condutores, mas eu também preciso de isolantes, e é aí que eles entram. Plásticos, né? Isso eu já falei para vocês, mas plástico e polímero não é a mesma coisa, tá? Plástico é um tipo de polímero. Plástico, nome popular empregado para os polímeros pela propriedade de plasticidade que esse material apresenta, ou ainda por ser uma das fases do polímero antes da sua conformação. Tá? Então, plástico é um dos possíveis polímeros, mas nem todos os polímeros são plásticos. Vamos falar um pouquinho da onde vem o polímero, né? A gente sabe que ele é do petróleo, mas como assim do petróleo? Mais ou menos como é que é o processamento dele, né? Oriundos, então, de hidrocarbonetos derivados do petróleo, né? Hidrocarbonetos são grandes cadeias moleculares de hidrogênio, né? Então, são cadeias compridas e não organizadas, diferentes dos metais, que têm um arranjo atômico bem organizado, né? Águas oceânicas profundas, é da onde eu tiro o petróleo. Por exemplo, delas, a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tá? Ela é uma grande produtora de petróleo e, consequentemente, polímeros. Como é que é feito, então, a separação, né, do polímero? Ele é feito a partir da destilação, né? Separar líquidos com pontos de ebulição diferentes, tá? É um aquecimento. O que são os pontos de ebulição? É aquela temperatura na qual aquele fluido vai evaporar, né? Então, como é que é feita a separação do petróleo? Ele tem vários
produtos finais, né? Eu tenho, por exemplo, os resíduos, né? Que eu acabo utilizando como parafina, vaselina, asfalto, né? Tem parte do petróleo que vira óleos combustíveis, óleos lubrificantes, gasolina, o óleo diesel, querosene, tem o gás, tá? Como é que eu faço, então, a separação desses diferentes produtos do petróleo, tá? De forma bem grosseira, eu boto todos eles lá em um vaso de pressão, em que eu calculo pressão e temperatura, né? E vou aumentando a temperatura, tá? Então, vou ter a separação por destilação. Parte do produto vai se evaporar a uma determinada temperatura, né? E aí eu retiro esse produto. Aumento mais um pouquinho, a outra parte vai evaporar em outra temperatura. Então, eu vou fazendo a separação conforme eu vou aumentando. Cada parte do petróleo evapora a uma determinada temperatura. E os resíduos, né, são aqueles que no final do processo ainda estão lá no final, eles também são aproveitados. Eu tenho um aproveitamento total do petróleo, né? Nada sobra. É mais ou menos lá como os metais, os altos fornos. Tudo se aproveita, né? Eu tenho o ferro gusa, que eu vou aproveitar, é como se fosse o filé do meu metal, né? Tenho os resíduos, que eu vou aproveitar para fazer cimento, e tem o gás que eu também vou aproveitar. Mesma coisa o petróleo. Eu aproveito 100% do produto. Então, na destilação são extraídos inicialmente, né, na fase primária, em seguida que eu faço a extração, eu consigo tirar essas principais frações do petróleo, que são gasolina, óleo diesel, nafta, solvente, querosene e o GLP, tá? Que é o gás de cozinha nosso. Tipos de indústria petroquímica, então. Existem as indústrias primárias, que são as de primeira geração, ela transforma a nafta em produtos petroquímicos básicos, tá? O polímero, ele é oriundo da nafta, extraído lá na primeira fase do processo do petróleo. Eu tenho as oleofinas, que são o eteno, propileno, butatileno, tá? E os aromáticos, como xileno, tolueno. Existem também as indústrias secundárias, que transformam os produtos petroquímicos básicos em polímeros, né? Exemplo, o polipropileno, polietileno. E existem também as indústrias terciárias. Os polímeros são modificados, né, por meio de aditivos e conformados nos produtos de consumo final. Então, eu tenho três fases, né? Diferente dos metais, em que existem indústrias que fazem todo o processo, né? Desde a extração do minério de ferro até o produto final, em geral barras, né? Porque é difícil ter uma indústria tão completa que faça a mineração, né? A redução do minério de ferro e um produto final, como um cabeçote de um motor ou alguma coisa assim. Normalmente, o produto final dele é em barras. E ele passa para outra indústria que vai fazer um produto com uma geometria diferente, né? A indústria petroquímica é mais ou menos assim também. Elas não tendem a fazer o processo inteiro, né? Normalmente eu tenho a indústria primária, que é aquela que retira o petróleo, né? E extrai os diferentes derivados do petróleo. Aí eu pego a nafta, porque é da nafta que surge o polímero. Essa nafta é transportada para uma segunda indústria, são as indústrias secundárias. Elas transformam a nafta, né, em produtos básicos ali, poliméricos. Elas transformam a nafta em polímeros, né? E as últimas, que são aquelas que pegam o polímero já e transformam em produto final. E aí pode fazer elementos, pode transformar até em plástico, né? Desde os polímeros mais tecnológicos até os mais simples. Sobre as oleofinas, então. A produção das oleofinas começa com o craqueamento, né? Um processo no qual a nafta é aquecida em fornos, causando rompimento das moléculas de nafta de cadeias longas e se rompem em moléculas de cadeias curtas.
ou serem transformadas em outras moléculas em forma gasosa, tá? Então, a oleofina basicamente é o processo de quebra das cadeias, tá? Como eu falei para vocês, os polímeros têm como constituição, né, grandes cadeias moleculares, né? E aí, essa fase é o craqueamento dessas cadeias. Os gases assim produzidos são resfriados e então, mediante um processo de destilação, e são resfriados e comprimidos. É aí que entram os aditivos, né? A partir da nafta, eu crio os polímeros, eu sempre tenho a adição dos aditivos, né? Os aditivos podem ter várias funções. Vamos ver algumas dessas funções, tá? Os aditivos, então, são materiais introduzidos intencionalmente, claro, para tornar um polímero mais adequado para uma dada condição de aplicação, né? É mais ou menos parecido com os metais. Eu tenho lá um aço, ou um ácido carbono, ou um aço liga, né? A quantidade de outros elementos que é o que vai caracterizar o meu produto final. No caso dos polímeros, são os aditivos que fazem que tem essa capacidade, né, de agregar características interessantes para o produto final que eu desejo. Tem que tipo de aditivo? Tem os plastificantes, né? São geralmente líquidos de baixa pressão de vapor e pesos moleculares reduzidos, com moléculas de pequeno tamanho. Proporcionam, então, qual é a função do aditivo de os plastificantes? Ele proporciona flexibilidade, ductibilidade e tenacidade aos polímeros, né? Empregados em materiais frágeis à temperatura ambiente, como por exemplo, deixa eu aceitar o colega aqui, como por exemplo o PVC e os copolímeros de acetato, na fabricação de lâminas finas ou películas, tubos, cortinas, entre outros. Tá? Opa, foi comigo? Não? Então, os plastificantes são aqueles que têm como áudio, voltou, né? Como função, então, agregar flexibilidade, ductilidade, tenacidade. É o tipo de aditivo que eu ponho, por exemplo, nos PVCs. Que outras características? Eu tenho os aditivos de pigmento, né? A finalidade é colorir e dar opacidade a um polímero, né? Senão eles têm normalmente uma característica de transparência. Barreira aos ataques dos raios ultravioletas. Às vezes não é do meu interesse ter um polímero, né, transparente. Eu quero que ele tenha certa opacidade. Normalmente, para não deixar que tenha aderência da irradiação solar no meio em que ele está, né? Ele também dá uma estabilidade química. Os pigmentos, os aditivos de pigmentos mais conhecidos, então, são dióxido de titânio, tá? Ele dá um pigmento branco, bastante utilizado, para poder dar cobertura, maior brilho e menor custo, tá? Outros tipos de aditivo, os estabilizadores, né? Evitam a degradação de polímeros quando expostos à radiação ultravioleta e oxidação, tá? Sais, fosfitos e cetonas, tá? Não é bem comum. Eu vou tentar comparar tudo com o que a gente tem mais, para mais doméstico, plástico. Por exemplo, o plástico deixa muito tempo no sol, ele pega frio, ele pega sol, ele pega frio, daqui a pouco ele racha, né? Porque não é um polímero que tem aditivos, né, muito tecnológicos, nem caros agregados, porque a ideia é ter um produto final barato, né? Mas tem alguns lugares, principalmente na indústria, que são componentes que estão expostos na rua. E eu não posso ter essa facilidade, né, dele quebrar, dele rachar devido à irradiação. Então, os estabilizadores, eles atuam aí, eles têm grande importância, tá? Estabilidades térmicas utilizadas para evitar uma série de reações iniciadas, né, pelo formado durante o próprio processo de formação do polímero, né? Ele é conformado a quente, então estabilizadores também ajudam nesse processo. São utilizados carbonato básico de chumbo, os esterotatos e outros, tá? Os nomes, gente, eu trago para vocês a fim de curiosidade, né? Porque é interessante a gente saber. O importante, vocês entendam, a importância de cada um
e o que cada um agrega no material final, né? Os elementos em si é um pouquinho mais difícil da gente saber, a gente acaba decorando quando está no meio, né? Por exemplo, quais são os estabilizadores, sais, cetonas, tá? Mas é importante que vocês entendam por que a gente emprega eles e a importância de cada um. Tem os retardadores de chamas, tá? Isso são muito importantes, aumentam a resistência à inflamabilidade dos polímeros através da diminuição da temperatura no local de queima, né? Eles ajudam no processo de reação química quando o polímero está exposto ao fogo, tá? Compostos que interferem no processo de combustão. Então, eles tentam travar a combustão, né? Que aconteceria de forma natural quando os polímeros estão expostos ao sol, como, por exemplo, polietileno, e o poliestireno, tá? São inflamáveis na sua forma pura, empregados na fabricação de roupas e brinquedos, tá? Compostos fluorados ou bromados, os fósforos orgânicos e os trióxidos de antiomínio, tá? Então, os retardadores de chama, eles têm grande importância na fabricação mecânica também, porque normalmente são lugares que eu tenho elevadas temperaturas, justamente pelo trabalho de elementos mecânicos, né? Então, eles têm grande importância. Tenho também os aditivos de carga. O que são esses aditivos de carga? Objetivo: melhorar as propriedades dos polímeros com um custo reduzido. As cargas de esforço, né, de reforço, têm como objetivo aumentar a resistência mecânica da peça fabricada, né? Então, quando eu tenho um polímero com baixa resistência mecânica, eu boto aditivos de carga, tá? São fibras de vidro e o negro de fumo. Os materiais inerentes são incorporados, então, a esse polímero para diminuir, né, o custo de produção. Então, eu tenho como objetivo aumentar a resistência mecânica dos polímeros. Técnicas de conformação dos polímeros, né? Existem inúmeras técnicas de conformação de polímeros, mas essas são as principais, tá? As mais utilizadas na fabricação dos polímeros. Então, é interessante a gente ter um conhecimento ali da fabricação mecânica deles, digamos assim, né? Tem o método mais tradicional, que é por moldagem, tá? Moldagem por injeção. O tempo de ciclo de montagem é de mais ou menos 10 a 30 segundos para materiais termoplásticos, sendo superiores para os polímeros termofixos, tá? Os polímeros são classificados em 3 grandes grupos e a gente vai ver esses 3 grandes grupos, tá? Pois a cura desses ocorre quando o material encontra-se sob pressão no molde. Então, a moldagem por injeção, ela funciona assim, ó. O material polimérico é amortecido e um compartimento aquecido, né? Então, o polímero, a temperatura ambiente, ele tem certa resistência mecânica. A ideia da entrada do polímero ali é fazer com que ele entre em um ambiente pré-aquecido, justamente para que ele perca um pouco dessa resistência mecânica. Em seguida, o material é injetado sobre alta pressão e um molde com temperatura mais baixa, tá? Então, eu já tenho ele a uma alta temperatura, eu vou exercer pressão nele, nesse molde. Esse molde está resfriado, então, quando ele entra em contato com o molde, ele já cria a forma, já aumenta a resistência mecânica, tá? É bem isso aqui que está na figura. Eu vou injetar aqui o polímero aquecido, então ele vai ficar mais mole, né? Vou exercer uma pressão contra o meu molde, o meu polímero vai então preencher o meu molde. Como o meu molde está a uma temperatura mais baixa, logo no contato, né, ele já fica mais rígido. Em geral, são moldes abertos, né? Conforme acontece o processo, ele abre e a minha peça cai, né, pronta já. Deixa eu aceitar o colega aqui. Eu também tenho moldagem por extrusão, tá? É um tipo de moldagem também, mas é um pouquinho diferente o processo mecânico propriamente dito, tá? Esses processos existem também de metais, tá? Só para a título de curiosidade, em fabricação eu também uso esses métodos. Claro que no lugar do polímero eu vou ter metais, mas são processos de moldagem
usados em quase todos os tipos de materiais. Como é que funciona por extrusão, então? Uma rosca mecânica, né, ou um parafuso sem fim, propele, né, empurra o material peletizado através de uma zona aquecida, né? Quando eu estou trabalhando com polímeros, sempre tenho na entrada do material essa zona aquecida, né? O objetivo é sempre o mesmo, diminuir a resistência mecânica, né? Porque se eu estou fazendo uma conformação, quanto menor a resistência mecânica do material, menos trabalho, né, eu estou agregando ao processo. O que é trabalho? Trabalho é energia, né? É força. Então, quanto mais maleável, mais mole tiver o meu material que eu estou conformando, menos força o meu equipamento precisa fazer, né? Onde o material é aquecido, é compacto, né? Fundido e moldado na matriz. Na saída, o material é comprimido contra uma matriz, né? Com o perfil que eu desejo ficar ali, a geometria que eu desejo ter final, podendo ser resfriado, calibrado, cortado ou ainda enrolado, tá? Essa técnica é empregada para produzir materiais contínuos, né? Como tubos, bastões, folhas finas, filamentos, né? Reparem como essas daqui são, ó. Esse aqui é utilizado moldes, né? Então, se eu quero fazer materiais contínuos, né? Por exemplo, tubos muito longos, não é interessante eu fazer pelo sistema de injeção, que é molde, porque senão eu vou ter que ter moldes muito grandes, né? E eles acabam não sendo muito eficientes. Então, quando eu uso a injeção, normalmente eu uso, né, em geometrias definidas, em objetos relativamente pequenos, né, de geometria simples. Quando eu uso por extrusão, eu já tenho o intuito de fazer objetos, digamos que longos, né? Tenho uma imagem aqui, ó. Enquanto aquele ali oferece uma pressão, né? Para o meu polímero ser empurrado para o meu molde, né? Depois resfriado e cai a peça, esse aqui não. Ele é um processo contínuo, né? Aqui, ó, vai ter a entrada do meu material, né? Aqui de estremonha em pó. Normalmente, o material aqui, ó, tem em entrada em bolinhas de polímeros. Não é interessante eu botar barras de polímeros, porque é um ambiente aquecido. Eu quero que o meu polímero derreta. Então, é muito mais fácil eu ter partes pequenininhas, né, várias bolinhas ou pedacinhos de polímeros, do que barras grandes, que ela vai ter dificuldade ali em derreter. Então, normalmente, aqui meu polímero, ele é colocado em pequenas partes, cortadas, tá, de forma aleatória, mas pequenas partes. Ele vai entrar aqui, ó, e ele vai aquecer. Conforme ele vai aquecer, ele vai fundindo, né? E aqui eu vou ter um dispositivo que é um parafuso sem fim. Enquanto eu estiver alimentando aqui pela entrada, né? A minha vazão de entrada vai ser igual à minha vazão de saída. Então, enquanto eu estiver alimentando, eu consigo fazer um elemento final com o comprimento que eu quiser, né? Enquanto eu alimentar aqui, ele vai sair também de forma contínua. A geometria, né, o meu objeto final, se eu quero um tubo circular, se eu quero um tubo quadrado, se eu quero um tubo triangular, quem vai me dizer é aqui, ó, exatamente aqui onde eu botei em azul. É a saída, né? Se eu tiver uma saída circular, eu vou ter um tubo. Se eu tiver uma saída quadrada, é naquela geometria ali que vai sair. Então, como é feita a geometria dele é a partir da saída. E o tamanho dele vai se dar pelo meu fluxo. Enquanto eu alimentar, eu tenho aqui um elemento contínuo, tá? Tenho também montagem por compressão. Tá? Como é que funciona a montagem por compressão? O material inserido dentro já de um molde, ambas as partes são aquecidas e o molde é fechado. Com a aplicação de calor e pressão no interior, né, ele vai criar uma forma, utilizado tanto para materiais termoplásticos quanto termofísicos. Porém, depende de maior tempo e custo, né, dos termoplásticos. Vamos falar um pouquinho. Esse tipo de moldagem aqui, ó, basicamente é por pressão, tá? Eu tenho uma forma, né, um molde, a parte inferior e a parte superior. Claro que isso daqui é calculado, né, gente? A quantidade de líquido aqui, que vai ser o termoplástico,
o polímero em forma líquida, aqui tem que ser calculado esse volume. Esse volume tem que ser exatamente o suficiente para quando eu fecho o meu molde, né? Ó, aqui, ó, esses pontilhados quer dizer que faz parte do meu elemento final que eu quero. O que vai acontecer aqui quando essa parte de cima do molde começar a descer? Quando ela chegar aqui, ó, ela vai fazer essa parte transbordar, não vai? Vai transbordar. Essa parte transbordada vai começar a vazar aqui, ó. Vai vazar aqui e vai formar todo o meu produto final desejado. Se eu botar uma quantidade menos que a necessária aqui dentro, o que vai acontecer? Vai faltar material para essas minhas partes aqui, não vão ficar preenchidas. E se eu botar material demais, o que vai acontecer? Vai começar a vazar material aqui, ó, por fora da minha forma. Em forma prática, eu sempre coloco, né, eu calculo ali a área do material que eu quero fazer e sempre boto um pouquinho mais. Por quê? Porque se uma peça tem uma geometria e as bordas delas estão um pouquinho maior, eu consigo fazer a usinagem e aproveitamento da peça, tá? Toda peça um pouquinho maior que a especificação, eu faço um retrabalho, né, um ajuste e aproveito. Se eu calculo meu material ali e falta um pouquinho, se numa borda faltou parte do meu material, esse material vai para o reuso, né? Não tem como aproveitar. Então, em geral, eu sempre boto um pouquinho mais de material aqui do que o calculado para garantir, né? Se ele vazar, vai vazar bem pouquinho para garantir, né, o complemento total da minha peça. Aí eu faço usinagem, faço um acabamento ali, tranquilo. O que não pode é faltar. Tenho também moldagem de fundição. O material é aquecido. Tem algum áudio comigo aí, gente? O material é aquecido e vertido em um molde, tá? E deixado em repouso para solidificar. Em polímeros termoplásticos, a solidificação ocorre através, né, devido ao resfriamento do material do molde. Ai, gente, desculpa a barulheira um pouco, acho que tá passando o caminhão do lixo, os cachorros, assim, da quadra inteira late. Deixa eu voltar aqui. Então, os polímeros termoplásticos e solidificação ocorre devido ao resfriamento do material no molde já. Nos termofixos, o endurecimento é ocasionado pelas reações do polímero do material em temperaturas elevadas, tá? Então, o processo técnica de fundição, ela é a mais básica, né? Eu tenho um material, um molde, vou fundir o material e deixar ele no meu molde. Depois eu extraio meu material do meu molde, tá? Um outro tipo de moldagem de termoplásticos, né, dos polímeros, é por insuflação, tá? Até agora, todos nós vimos, né, por extrusão, por compressão, por fundição, são processos que foram adaptados dos processos mecânicos. Todos aqueles ali que a gente viu são utilizados na fabricação de materiais mecânicos também, tá? Também. Vocês vão ver todos aqueles processos ali tem uma cadeira específica em processo de conformação e usinagem, vocês vão ver, tá? Mas todos aqueles ali são usados em materiais metálicos, claro, com especificações um pouquinho diferentes, né? Para fundir o material metálico, eu preciso chegar a temperaturas maiores, mas o processo, a ideia é basicamente a mesma. O único que é um pouco mais específico do polímero é esse aqui, tá? Que é por insuflação. Como é que ele funciona? Um pedaço, né, de tubo feito de polímero é extrusado, ou seja, aqui, ó, eu coloco essa partezinha aqui, ó, é um tubo de polímero, tá? É um tubinho de polímero. Inserido no molde com a forma desejada no estado. Boa. Como é que estão? De boa? Ô, gurizada. Tamo junto. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Tem como desligar pra nós, gente? Por favor, o áudio aí. Oi. Valeu, desculpa aí, irmão. Ó. Não, beleza. Valeu, boa noite. Valeu. Vamos lá. Aqui, então. Eu tenho um tubo de polímero, tá? Um tubo. Aí eu fecho esse meu molde, né? Aí eu vou literalmente insuflar ar.
Claro que ar a uma temperatura mais alta e a uma pressão muito alta, né? Então, como o polímero tem uma elasticidade alta, né? Tem a propriedade de deformar elasticamente, né? Tem o meu tubo, fechei a minha forma. Depois, eu injeto ar quente a uma pressão alta também. Vai deformar o meu tubo. E que forma que vai ficar esse tubo? De acordo com o molde que eu tenho, né? Claro que o molde da volta vai ser de material metálico, né? Mas conforme eu estou injetando ar e pressão, ele vai se deformar. O máximo que ele vai conseguir chegar nas paredes metálicas. E aí eu abro o meu molde e assim eu tenho a geometria final dele de acordo com o meu molde. Deixa eu anotar. Esse aqui que é um pouquinho diferente, eu só uso nos polímeros, tá? Quando que eu uso esse tipo aqui, ó, de processo, tá? Esse aqui eu uso quando eu tenho geometrias muito complexas. O que é geometria simples e complexa, tá? Se Tá eu só quero fazer travando um pra mim? cubo, tá, gente? Eu vou fazer com um molde. Pra mim também mais tá. fácil. Travou? É, tá Travou, travando pessoal? bastante. Travou bastante. Tá. Vamos ver se todo mundo voltou aqui que eu volto. Todo mundo tá me escutando bem? Não, Agora sim. só tá travando de vez em quando, só. Tá, É que agora a última vez travou assim bastante até. tá. Vamos lá de novo. Chegou a escutar, vocês conseguiram escutar a explicação desse tipo de moldagem aqui, por insuflação, Sim. tá? Sim. O que determina, gente? Isso é um critério, né, que vocês vão começar a ter em mente. O que determina eu usar um tipo de outro tipo de processo? Isso vale para polímeros e para metais, tá? Eu gosto de Não, fazer essa comparação. Natália, Tá travando tá, bastante. tá travando bastante de novo agora. Tá, deixa eu tentar voltar para a tela aqui, depois a gente volta para lá. Eu nem consegui escutar nada. Fechei aqui. Até fechei tudo que é meu, desliguei aqui para diminuir a internet. Foi? Todo mundo tá me escutando agora? Sim, tá bom agora. Sim, melhorou. Antes de Melhorou voltar ali para os processos, tá? Por que eu escolho um processo ou outro, né? Normalmente os processos estão diretamente ligados às geometrias, tá? E não aos materiais. Deixa eu soltar o colega aqui. Ali, ó. Isso serve tanto para polímeros como para metais, tá, gente? Normalmente não é por causa do material que eu vou usar aquele tipo de processo, e sim devido à geometria, né? Se eu quisesse fazer um polímero quadrado, eu poderia usar que tipo de processo? Eu vou usar por extrusão, né? Por extrusão não, vamos ver aqui. Tem mais uma opção pra gente dar. Seria interessante eu usar por injeção. Por quê? É uma geometria simples. É fácil de eu fazer o molde, né? Pode injetar, fez o meu molde, abro, cai. Tá? É uma geometria simples. Quando eu quero produtos contínuos, eu preciso de processos contínuos. Como, por exemplo, fazer tubos, para fazer fios, no caso de mecânicos. Então, eu preciso de processos contínuos e não de moldes, né? Quando eu tenho geometrias muito complexas, o que são geometrias complexas? É quando ele não é muito, não tem uma forma, né? Ele não é quadrado, ele não é redondo, ele não é triangular, ele é cheio de pontas, ele é cheio de curvas, né? Imaginem só, de que vocês acham que são feitas as matrizes, os moldes? Materiais metálicos, né? Que tem uma dificuldade maior de ser usinado. Então, eu tenho que pensar normalmente na minha geometria para facilitar o meu processo, tá? Geometrias muito complexas é difícil de fazer em moldes. Por quê? Porque eu tenho várias curvas, eu tenho várias pontas, eu tenho várias entradinhas, tá? Não é interessante, porque ele tem até dificuldade de descolar do meu móvel, do meu molde, tá? Então, quando eu tenho geometrias muito complexas, esse aqui, ó, é um dos mais utilizados nos termoplásticos, tá? Nos polímeros. Por quê? É a insuflação do ar ali que vai me dar a minha forma. Eu não preciso moldar,
né? Eu não preciso injetar o material diretamente ali. Ele vai insuflar e ele vai autodeformar, né, de acordo com o molde ali superior. Esse tipo de processo eu não consigo ter nos metais, né? Só os outros, mas os outros também são muito utilizados nos metais. Esse eu não consigo, porque não tem, né, um ar quente ou uma pressão suficiente que eu consigo insuflar um tubo de metal que ele vá se deformar, né? Falando sobre massas específicas. Pessoal, essa parte de polímeros, tá? Ela é bem conceitual, ela tem várias coisas que a gente fala um pouquinho de química e tal, e tem falando dos processos, né? Eu acho que é relativamente tranquilo ali os processos, tá? Mas qualquer dúvida, vocês me parem, tá? Se ninguém falar nada, eu sigo o assunto entendendo que todos estão entendidos, tá? Ah, mas não entendi bem aquela figura, não entendi bem aquele processo, vocês me parem na hora, tá? Quando vocês não interagem muito, eu acredito que tá todo mundo indo no mesmo ritmo comigo. Qualquer coisa me pare. Sobre massa específica, então. Os materiais poliméricos apresentam massa específica mais baixas que os materiais metálicos e cerâmicos, por exemplo. Aqui está só uma comparação para vocês. Ó. A massa específica, claro, que eu tenho diferentes polímeros, diferentes metais, né? Mas uma média. Em geral, os polímeros, né, eles têm uma massa específica de 0,9 até 1,5. Enquanto os materiais metálicos têm uma massa específica de mais ou menos 7,8, pode ter até 8, né? Então, um material, o que a gente pode comparar com isso? Um objeto feito de material polímero, o mesmo objeto feito com material metálico vai pesar mais ou menos 7, 8 vezes mais. Tá aí a diferença, então, da massa específica. Tá aí o porquê o polímero está tendo um mercado tão grande, né? Quando eu estou utilizando em sistemas um pouco mais tecnológicos, mais modernos, né? Quando eu estou usando em navios, quando eu estou usando em carros, quando eu estou usando em aeronaves, que são lugares que o peso, né, a quantidade final, né, o peso final do produto faz grande diferença, né? Então eu preciso otimizar isso. E aí eu tento apostar no polímero, porque hoje eu tenho polímeros com resistências mecânicas, por exemplo, muito elevadas, quando comparado a 10 anos atrás, né? Não conseguia fazer algumas peças que hoje eu consigo fazer de polímero e substituir o metal, né? Normalmente, a substituição de materiais poliméricos para os metálicos são relacionados ao peso, né? Nem tanto ao custo, mas sim ao peso. Por quê? O metal é mais caro que o polímero, sim, mas polímeros capazes de substituir peças metálicas, em geral, são polímeros tecnológicos. Quanto maior a tecnologia do material, mais caro ele é, né? Então, essa coisa, o metal é mais caro que o polímero? Depende, né? Porque hoje eu tenho polímeros muito bons, mas com ele, né, o alto valor agregado, né? Então, em geral, o que justifica a minha troca de um para o outro é o peso. Tá? Os cerâmicos estão no meio termo, né? O cerâmico tem mais ou menos 3,3 de massa específica, né? Então, uma mesma peça de material polímero, se fosse de cerâmica, ia pesar 3 vezes mais. E se fosse de material metálico, ia pesar 7, 8 vezes mais. Propriedades dos polímeros, falando sobre estabilidade dimensional, tá? Propriedade importante, então, para aplicações como engrenagens e peças de encaixe, tá? A variação de umidade é um dos principais fatores que alteram tal propriedade, pois a água é absorvida, então, aumenta o volume e a massa específica da peça. A remoção da água pode acarretar, né, o aparecimento de vazios e microfraturas que modificam as propriedades dos materiais, tá? Sobre o comportamento mecânico, as propriedades elásticas dos polímeros apresentam, né, variação com o decorrer do tempo, mesmo em condições normais, né? Esse é um dos malefícios dos polímeros. Ainda que bem desenvolvidos, eles têm, em geral, uma vida
de uso bem menor do que os materiais metálicos, né? A resposta molecular de um polímero para atingir o equilíbrio com as forças externas é lenta. O material continua a deformar e flui quase que indefinitivamente com as aplicações de tensão. O que ele quer dizer com isso? Enquanto os materiais metálicos, né, quando rompem, normalmente eles rompem de forma... ocorre fraturas dinâmicas, assim, né? Do nada ele quebra. Os materiais poliméricos, eles avisam, né? Porque como eles têm a capacidade de se deformar antes do rompimento, de forma visual, a gente acaba conseguindo, né, perceber o mau uso do equipamento ou pela deformação, enquanto os metálicos, eles são silenciosos, né? Vai acontecendo a ruptura, a fratura, nada ele quebra. Eu coloquei mais claro, sabe? Inclusive, como eu acho que a outra... Ele é bem molezinho. Tem um áudio comigo aqui, gente. Ele é muito forte. O queijo que eu também acho que é o parmesão é muito forte. O que acho que é o queijo pra lanche. Que não é um queijo forte, entendeu? E aí tu bota, tu não sente o gosto salgado dele. Mas tem gente que usa qualquer queijo. Pessoal, eu não tô conseguindo escutar. Tem algum áudio? Ô, Desativa Natália, aí, Natália. Desativa aí, Natália. tu consegue desativar, Natália? O que eu faço já vai me sair do bagulho. Aqui, Eu compro um bagulho assim, ó. Tem 2 negócios. Desativa todos os áudios. Não gosto de desativar todos, porque vocês querem fazer pergunta, fica desativando aqui. Aí a pessoa liga na hora de falar. E depois... Exatamente, desativa e a pessoa liga quando quiser falar, professor. É porque nesses momentos a pessoa esqueceu ligado. Até desliguei aqui já. Deixa eu aceitar o dia. Eu sou inocente dessa vez, hein? Tá desligado. Não, coitado. Não, ele tava com o bebê. Tá ligado? Tu tá falando? Não, né, gente? Não dá pra eu ficar ligando, né? Até porque nós somos uma turma de adultos, né? Eu não tenho que ficar tipo, tira o áudio do outro, manda ficar quieto, não sei. Claro que às vezes acontece de ficar ligado, um barulho e tal, né? Acontece, normal. Só que é o tipo de coisa que a gente avisa, a pessoa se situa e desliga, né? Agora tu tá ali pedindo pra desligar e não desliga, né? Eu não entendo, né? A atenção deveria estar aqui, tá? Desculpa os demais, né? Acabou escutando quem não precisava. Quem tá com áudio ligado é o Antônio, do Ribeiro. Não, o teu foi mais do que justificado, mas a gente te avisou ali na hora, tu já desligou, né? Tu estava atento na aula. Eu acabei Vamos lá, então. reiniciando o celular sem querer. Tá? Desculpa. Eu pedi para chamar de novo. Bom. Tá, vimos comportamentos mecânicos, então. Resistência ao impacto, tá? Esse é um dos grandes benefícios dos materiais poliméricos em relação aos mecânicos, tá? Eles têm maior resistência ao impacto. Eles conseguem deformar no impacto e não, de modo que não ocorra uma fratura na hora, tá? Isso é muito interessante. Polímeros cristalinos e amorfos, né, frágeis a baixa temperatura, polímeros termofílicos são frágeis, polímeros termoplásticos são duros e frágeis, tá? Mas é uma característica bem interessante. Natália. Tanto o impacto... Oi. Travou agora. Não sei se foi só para mim, mas travou feio agora. Tá Pra mim falando também. da resistência ao impacto, tá? A resistência ao impacto é uma das características que se destacam nos polímeros em relação aos materiais metálicos, né? Os materiais metálicos, normalmente, eles não são resistentes ao impacto. Dependendo da minha aplicação, é interessante que eu tenha um material polímero, né, para aguentar esse impacto. Aonde eu procuro usar materiais polímeros nos lugares no lugar de metálicos, né? Porque quando eu falo impacto, né, eu não quero que vocês imaginem alguém batendo na peça ali, não é isso, né? O impacto, ele é oriundo de um processo, né? Não é algo que eu quero, mas às vezes eu não consigo evitar. Quando eu impacto, eu gostaria que vocês entendessem o impacto como, por exemplo, vibração. Vibração é um movimento contínuo de impacto, né? Normalmente a gente não projeta nenhum material para ficar resistindo ao impacto, batendo, não, né? Normalmente a propriedade de impacto está relacionada à vibração. Aí essa sim é uma
uma propriedade que é inerente aos equipamentos mecânicos, né? A gente não tem como evitar, a gente pode tentar evitar ao máximo, mas 100% não existe nenhum equipamento mecânico que não tenha nenhuma forma de vibração ou ruído, tá? Principalmente equipamentos com movimentos giratórios é impossível, tá? Pode ser muito baixo, mas tem fim. Permeabilidade, gases e vapores, né? Importância, materiais empregados em embalagens, por exemplo, em geral, baixa permeabilidade. Essa é uma das características pelos quais os polímeros são utilizados, né, em embalagens. A tua explicação não deu de entender nada agora. Desde o início lá de gases e vapores, não deu de explicar mais nada depois. O que é a permeabilidade a gases e vapores, né? Os polímeros têm como características, né, não reagirem com tipos de gases e vapores. Além do custo, claro que é muito mais barato fazer uma embalagem polimérica do que metálica, né? Eles não reagem com as substâncias. Por isso que a gente usa os polímeros. Os polímeros em embalagens de alimentos, né? São as embalagens que não são de plástico, tá? É o baixo custo relacionado à não reação dos alimentos. Inflabilidade. Aquecimento de polímero orgânico. Acontece que a modificação física, eles se decompõem, né? Eles são produtos muito voláteis, tá? O que é um elemento volátil? Isso é interessante vocês saberem, tá? Todo elemento volátil é aquele que tem capacidade, tá? Capacidade não, na verdade é um defeito, né? Que ele tem a alta temperatura, ele se deformar e com facilidade evaporar. Por exemplo, materiais metálicos, eles não são voláteis, né? Eu posso, a uma altíssima temperatura, conseguir fundir. Evaporar um material metálico é praticamente impossível, né? Eu tenho que ter o forno da NASA e ainda assim eu não vou conseguir evaporar todo o material, né? Então, volatilidade é a capacidade do material, né, que ele tem de se deformar na presença de calor, né? Às vezes é interessante, às vezes não é interessante. Em geral, não é uma característica interessante. Propriedades técnicas e elétricas, tá? Eles têm elevados valores para coeficiente de dilatação linear, tá? Os materiais polímeros, eles têm facilidade de se dilatar com calor, tá? Por exemplo, a borracha de silicone, ele chega ao dobro do tamanho a uma determinada temperatura, né? Dilatação é uma característica muito relativa, né? Tem lugares que não é interessante que o meu material se dilate. Tem outros lugares que o intuito é justamente, né, que o meu material se dilate, tá? Então, é uma característica clássica dos materiais polímeros. Propriedades térmicas e elétricas ainda sobre as propriedades elétricas, tá? Em geral, os polímeros são isolantes térmicos, são utilizados, né, para isolamento térmico. Aí a gente vai ver que tipo de polímeros, né? Os polímeros que têm maior resistência à passagem de corrente elétrica são os baixos. Por isso que eles são utilizados, né, em isolamento elétrico. Esses são os 3 grandes grupos, tá, de polímeros. Existem os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros, ou elastoméricos. O nome técnico é elastômeros, né? O nome que Tá nós ruim, conhecemos. tá ruim. Oi, tá, voltando aqui. Então, sobre os 3 grandes tipos de polímeros: termoplásticos, termofixos e os elastômeros, tá? Os elastômeros são o que a gente conhece por borrachas, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um, quais são os principais de cada um e aonde que eu aplico, tá? Primeiro, os termoplásticos, que são os mais simples, tá? Eles amolecem fluidos, não são resistentes à temperatura, apresentam aqueles que apresentam a possibilidade de reciclagem, não apresentam um reticulado cristalino preponderante, né? Podendo fundir somente em certas faixas de temperatura, e material de baixo custo, alta produção, facilidade de processamento e baixo nível de resistência mecânica, comparado aos outros tipos de polímeros, tá? Esses são aqueles polímeros
mais simples, tá? Todos esses polímeros mais simples são termoplásticos. Por isso que a gente chama de plástico. Tem os termofixos, aí já é outro grupo, tá? São também chamados de termorrígidos. Eles amolecem e fluem sob dada temperatura e pressão, né? Adquirindo a forma de molde como consequência da solidificação. Mas eles são mais resistentes a temperaturas do que os termoplásticos. Agora mostrou para mim que caiu. Todo mundo escutando? Sim. Melhorou. Sim. Novas aplicações de temperatura, então, e pressão não exercem influência no material, tá? Tornando os materiais infusíveis, insolúveis e não recicláveis, tá? São aqueles que têm maior resistência mecânica, mas eles não são recicláveis, tá? Então, não, nem todo polímero é reciclável. O que é reciclável são os plásticos, que são um tipo de polímero, na verdade, termoplásticos, né? Normalmente apresentam maior resistência ao calor que os materiais termoplásticos e são amorfos. Lembram o que são amorfos? Falamos sobre isso. Não. São aqueles que não têm uma estrutura cristalina definida, tá? E vamos falar também dos elastômeros, tá? Também chamados de borrachas. Esses são muito utilizados na parte mecânica. Na temperatura ambiente, podem apresentar deformações superiores ao seu comprimento original. Eles têm recuperação elástica total quando a tensão é retirada, né? Então, eles têm grande tenacidade, né? Consegue deformar. Mas parou de aplicar força, ele volta à sua geometria original, né? Presença de cadeias com baixa densidade e ligação cruzada do material, tá? A única diferença dessas ligações cruzadas é a estrutura dele, né? Como eu falei para vocês, os polímeros são grandes cadeias, né, elastômeras. Por que as borrachas são mais fortes que os termoplásticos? Só por causa do tipo de ligação, tá, gente? Enquanto os termoplásticos eles têm grandes cadeias, né, moleculares, cadeias compridas, assim. As borrachas, elas são essas mesmas cadeias compridas, só que elas são cruzadas. Elas são emaranhadas entre si. Por isso que elas proporcionam uma maior resistência mecânica e uma maior tenacidade. Porque uma é mais próxima da outra e uma né? As duas são muito agarradas. Oi? Faltou meu? Tá. Por que as borrachas têm maior resistência e tenacidade, principalmente? Por causa dessas cadeias. Enquanto os termoplásticos têm cadeias longas, né, e sozinhas, as borrachas têm cadeias longas, as cadeias, né, cadeias assim, enroladas uma na outra. Por isso que mesmo eu fazendo força, uma ou outra pode até arrebentar, tá? Só que elas estão todas agarradas. Dá pra gente comparar fios, né? Se eu pegar 3 fios lá, eles vão ter uma menor resistência. Se eu começar a enrolar eles, eles vão ter uma maior resistência, tá? Sobre os termoplásticos, quais são os principais tipos de termoplásticos, né? Vamos falar do polietileno. Produz, então, 5 diferentes tipos de polietileno, de acordo com as condições, né, da reação do sistema que a gente processa quimicamente. Opa, tá ruim esse áudio hoje. Então, pode produzir 5 tipos de polietileno, né? Eu tenho os polietilenos de baixa densidade, eu tenho os polietilenos de alta densidade, polietileno linear de baixa densidade, o polietileno de ultra alto peso molecular e o polietileno de ultra baixa densidade, tá? O que diferencia é só as ligações de um para o outro. O que são os polietilenos de baixa densidade? Tá? Eles apresentam uma estrutura ramificada, então, parcialmente cristalinos, eles têm boa tenacidade, eles têm também uma satisfatória resistência ao impacto e algumas soluções aquosas, tá? Sofrem com ataque de solventes, cloratos e arotomáticos. Então, são aqueles polietilenos que, junto com o solvente, ele se degrada sozinho, como, por exemplo, o isopor de papelaria. Vocês já tentaram botar cola normal,
de papel em cima de um isopor, bota uma gotinha de cola, ou se não, super bonder, que é pior ainda. Tipo, é praticamente um solvente, né? Tu bota uma gota de super bonder no isopor, cai uma gota, um rombo desse tamanho, assim, tá? Por quê? Porque ele reage quimicamente. Aonde são usados? Filmes para embalagens industriais e agrícolas, brinquedos, utilidades domésticas, revestimento de fios, cabos, e fios. Esses daqui são os tipos, né, de baixa densidade, então. Tubo PVC, vários tipos, né? As sacolas também são de baixa densidade. Termoplásticos de alta densidade, tá? É o quarto termoplástico mais vendido do mundo. Ele tem baixo número de ramificações, tá? Ele tem maior densidade também, importante, tá? Ele é mais pesado. Ele tem elevada rigidez e resistência à tração, quando comparado aos outros, né? Aonde que eles são usados? Fios, cabos, malhas, redes, tubos rígidos, isolamento de fios, cabos elétricos, entre outros, tá? Esses são tipos de alta densidade. Os lineares de baixa densidade, tá? Material com grande capacidade. Opa. Os polietilenos de linear de baixa densidade, só que os lineares, tá? São materiais com capacidade de selagem. Desta forma, podendo ser empregado em embalagens de gêneros de primeira necessidade, tá? São conformados por extrusão e por injeção. Por exemplo, fraldas descartáveis, recipientes, artigos flexíveis, tá? Os polietilenos de ultra alto de peso molecular, elevado resistência à abrasão, então, ao impacto e à ação de alguns produtos como os ácidos, empregados em... tá bem difícil de áudio. Empregados em diversos tipos de indústria, tá? As moldagens com pressão ou por pressão são adequadas. Tá para todo mundo o meu áudio cortando? Sim, sim. Sim. A gente Também. termina só essa apresentação aqui. Como a cerâmica é curtinha, essa parte aqui, ó, de borracha, que também é curta, a gente vê amanhã. Só vamos terminar essa última partezinha aqui. Os de baixa densidade, aí eu tenho toda a aplicação deles aqui, tá? O polierestineno, que é um pouquinho diferente também. Malhal de elevada dureza, rigidez e resistência à tração. É inodoro, início e atóxico, não reage contra substâncias. E a outra uso... Tá de ouvir. Tá cortando tudo, não dá de entender nada. Hoje tá... Não dá de entender nada. Tá, gente, vamos fazer assim, ó. A gente termina essa partezinha de termoplásticos amanhã, então. Porque... Ô, Natália. Oi. Não dá pra tu explicar essa parte sem mostrar a tela? Dá. Acho melhor. Como é a última parte mesmo? Tá. Deixa eu passar. Deixa eu fechar aqui. Bom, vamos lá então. Tem os termoplásticos, tem os termofísicos e tem os elastômetros, tá? Os termoplásticos são os que têm maior utilização, porque eu tenho vários tipos, tá? Eu tenho os poliestirenos, que são vários usados. Aí são desde os mais simples, né? A plásticos de pote, linha, até os mais resistentes, como tubos, né? Cabos, capa de cabos, tá? Esses são os mais utilizados. Aí eu tenho inúmeros tipos, tá? Tenho alguns um pouquinho mais tecnológicos, que são aqueles que são transparentes, que são usados para fazer alpendres, né? São polímeros com alta resistência, mas eles também são transparentes. Então, aqueles acabam se tornando mais estéticos, tá? Todos esses tipos são termoplásticos, tá? Essa é uma grande classificação. Os outros são os termorrígidos, tá? São aqueles que não são recicláveis, né?
eles apresentam alta resistência e alguns no estado líquido, como, por exemplo, as resinas são termofixos, tá? Esses são os termofixos. Tem também, depois, os elastômeros. Esses são as borrachas, tá? Só que as borrachas, eu fiz uma apresentação separada, porque elas têm algumas classificações que é interessante da gente ver, tá? Então, o que ficou para amanhã? Este pedacinho de borracha, né? Já vimos sobre polímeros, como eles são produzidos, da onde ele vem, tá? Então, precisa ficar bem claro que o polímero ele vem da náfrica, tá? Ele vem da náfrica e ele é transformado para um polímero. Deste polímero, eu posso transformar em três grandes grupos, né? O polímero ele pode ser termoplástico, termorrígido ou borracha, tá? Vamos ter um pedacinho de borracha. Oi, Euler. O teu áudio tá ligado aí, Euler, por favor. Diga pra nós, hein? As borrachas que têm um mercado bem interessante também, tá? Mas de polímeros é isso. Por quê? Polímeros, quando a gente está estudando mecânica, a gente tem que ver num contexto um pouco maior, né? O que são, aonde eu uso cada tipo, né? Mas a gente não adentra tanto, porque o polímero, eles são oriundos, né, de reações químicas diferentes dos metais, né, que eu consigo ter o acréscimo, a adição de um elemento e ter características, né? Os polímeros, eles acontecem de uma forma mais química, então não é tanto a nossa área, né? Não tem, como eu fiz com o metal para vocês, se a gente adicionar cobre, eu vou ter um aumento da resistência. Se eu adicionar carbono, eu tenho aumento da resistência. Se eu adicionar zinco, eu tenho proteção à corrosão, tá? Ele é muito mais direto. Os polímeros, não, eles funcionam de forma química, né? Eu tenho que promover reações químicas, não só o acréscimo. Por isso que a gente vê só a classificação. Aí as borrachas, sim. Nós vamos ver aula que vem, amanhã, porque é uma partezinha curta. E ali tem algumas coisas de borrachas de pneus, que é interessante para a gente ver. Então, dos polímeros, é o mercado mais legal para a gente ter conhecimento. Então, a gente vai ver a apresentaçãozinha amanhã e depois a gente fala de cerâmica, tá? Porque cerâmicas também. A nível mecânico, nosso interesse em cerâmicas é principalmente pelo fato delas serem altamente resistentes ao calor, né? Então, a gente tenta empregar as cerâmicas naqueles ambientes em que eu tenho altas temperaturas, mas elas não são resistentes mecanicamente, né? Diferente dos polímeros que tem um mercado de substituição de peças mecânicas, a cerâmica nunca vai substituir um elemento mecânico. Normalmente, ela agrega valor, tá? Um exemplo clássico, em que antes eu não tinha cerâmica, nas caldeiras, né? Há muito tempo. As primeiras caldeiras, né, eram só um compartimento mecânico, né, um vaso de pressão, em que eu fazia ali o vapor de água para circular em algum sistema, né, bem básico. Hoje em dia, praticamente todas as caldeiras têm um revestimento cerâmico, justamente para fazer a concentração do calor, né? Imaginem, lá dentro eu tenho água aquecida que vai evaporando. O metal é excelente condutor de calor, então a parede, né, do meu vaso de pressão ficava quente e aquilo ali ia evaporar ar quente, né, para o ambiente. Então eu tenho um sistema, né, para aquecer água. Eu estou prestando um trabalho. Trabalho é energia. Eu vou falar muito disso, tá? Trabalho é energia que eu estou gastando. Então eu estava gastando energia para aquecer a água e esse calor está se dissipando no ar. Hoje eu tenho revestimento de cerâmico justamente porque ele concentra, né, o calor dentro do meu reservatório, não dissipa tanto. Mas agrupado, né, em conjunto com o metal. É impossível ter um vaso de pressão, uma caldeira só de cerâmica, né? Não ia aguentar pressão, ela ia estourar, ou qualquer coisa que batesse, ela ia quebrar, né? Imagina um material com baixa resistência mecânica cheio de água quente dentro da indústria, né? Um perigo que não ia ser liberado. Então, ela atua muito em conjunto.
né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre cerâmicas e terminar essa parte de borrachas. E aí conversamos sobre o nosso trabalho. Já confirmo para vocês e a próxima disciplina vai ser comigo e tal, e aí a gente já combina. Tá bom, então? Tá bom, então. Então tá, gente. Por hoje é Tá só. Boa noite para vocês todos aí. Beleza. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite aí. Tchau. Boa noite.